Que a paz de Deus esteja com você, com sua casa e sua família. Queridos irmãos e irmãs, como você tem se sentido ultimamente? Tem enfrentado batalhas espirituais, dificuldades que parecem não ter fim? Sente que o inimigo está tentando te derrubar, que a inveja, as amarrações e até feitiçarias estão tentando te parar? Muitas vezes na vida parece que o mal nos cerca de todos os lados e a luta se torna quase insuportável. Mas quero te dizer hoje, há socorro em Deus. Você acredita nisso? Acredita que Deus pode agir agora mesmo na sua vida? Que Ele pode quebrar as correntes que te prendem e te libertar de toda a obra do inimigo? Permaneça comigo nesse vídeo, porque hoje vamos levantar um clamor poderoso ao Senhor, baseado no Salmo 70. Uma oração forte contra todo o mal, expulsando inimigos, inveja, feitiçaria, amarrações e qualquer perigo que o mal tenha tentado trazer para a sua vida. Vamos juntos pedir que o Senhor se apresse em nos socorrer, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Se você está pronto para essa batalha espiritual, feche os seus olhos e vamos começar este poderoso clamor. No Salmo 70, Davi não hesita em clamar a Deus por socorro imediato. Ele se encontra em uma situação de extrema angústia, cercado por inimigos e perigos, e seu coração grita por ajuda. Quantas vezes nós também nos encontramos assim? Sentimos que o peso das lutas da vida nos sufoca, que estamos cercados de pessoas ou situações que tentam nos derrubar. Às vezes são pessoas que nos invejam, que falam mal de nós, que tentam colocar obstáculos em nosso caminho. Outras vezes são forças invisíveis, amarrações espirituais, feitiços ou ataques diretos do inimigo para nos enfraquecer. Aqui, Davi nos ensina algo profundo. Não podemos lutar essas batalhas sozinhos. Precisamos clamar ao Senhor e pedir que Ele venha rápido, que Ele não demore, porque muitas vezes o nosso espírito está fraco e precisamos do seu socorro agora. Precisamos ser como Davi e reconhecer que a nossa força vem dele e que Ele pode nos libertar de todo o mal. Neste momento, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, apressa-te, ó Deus, em nos livrar. Sabemos que assim como Davi, estamos em uma batalha e as forças do mal tentam nos derrubar. Mas, Senhor, nós confiamos em Ti. Sabemos que o Teu poder é maior que qualquer força contrária, maior que qualquer ataque do inimigo. Por isso, clamamos agora. Venha com Teu socorro, Deus. Venha com Tua mão poderosa e quebra toda a corrente que tenta nos prender. Apressa-te, Senhor. Apressa-te em nos ajudar. Não deixes que o mal prevaleça contra nós, mas levanta-te como nosso escudo, nossa fortaleza. Toma controle, Senhor, de todas as áreas da nossa vida, que nenhum inimigo tenha poder sobre nós. Que toda inveja, todo feitiço, toda amarração seja desfeita agora, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos refletir sobre a profundidade dessa oração. Davi não apenas pede socorro, ele pede para que Deus venha depressa, que não demore. Isso nos ensina algo muito importante. Devemos orar com urgência. Devemos entender que Deus pode agir no aqui e agora. Quando você clama, quando você se humilha diante de Deus e pede por sua intervenção, Ele ouve. Mas devemos também confiar que Ele virá no tempo certo, mesmo que nossas almas estejam desesperadas. Quantas vezes você já se sentiu assim, como se estivesse na beira de um precipício, sem saber a quem recorrer? Esse é o momento em que devemos nos lembrar deste versículo e orar com a mesma confiança que Davi teve. Davi sabia que Deus estava ouvindo, sabia que, mesmo em meio ao caos, Deus tinha o controle. E assim deve ser conosco. Não importa o tamanho do problema, a força do inimigo ou a intensidade do ataque espiritual. Nosso Deus é poderoso para nos salvar. Agora, eu te convido a pensar em algo. Qual é a área da sua vida em que você mais precisa do socorro de Deus? Será que é na sua família, no seu trabalho, talvez nas suas finanças ou na sua saúde? O que tem tirado a sua paz? Coloque isso diante de Deus agora. Não deixe que o desespero te paralise. Ao invés disso, use-o como combustível para clamar ainda mais forte ao Senhor, porque Ele está pronto para agir. Irmãos, é importante lembrar que quando pedimos o socorro de Deus, devemos também nos levantar em autoridade contra todo o mal que tenta se levantar contra nós. Precisamos declarar com fé que o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas, porque pertencemos ao Senhor. E quando o Senhor age, todos os inimigos caem. Todas as armadilhas do mal são destruídas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nos levantamos agora contra todo o ataque do inimigo. Declaramos que não tememos, porque Tu és o nosso escudo, a nossa proteção. Toda inveja, toda obra de feitiçaria,
toda amarração espiritual que foi lançada contra nós agora, nós quebramos pelo poder do nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, Senhor. Que toda obra das trevas seja desfeita neste momento. Apressa-te, ó Deus, e nos socorre. Queima com teu fogo santo tudo o que o inimigo tentou trazer contra nós. Nos cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, e nos livra de todo o mal. Amém. Muitas vezes, os nossos inimigos não são pessoas, mas espíritos malignos, forças espirituais que trabalham nas sombras para nos derrubar. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6,12 que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Então é fundamental entender que nossas batalhas são espirituais e precisamos estar armados com a oração e a fé para vencê-las. Quando você sente que tudo está desmoronando ao seu redor, lembre-se que você está em uma guerra espiritual, mas que Deus já te deu a vitória através de Jesus. É por isso que o Salmo 70 é tão poderoso. Ele nos coloca em uma posição de total dependência de Deus, e isso é o que nos dá força para resistir e vencer. Deus nos prometeu que quando clamarmos a Ele, Ele nos ouvirá e nos salvará. Este é apenas o início do nosso clamor, irmãos e irmãs. Vamos continuar a nos aprofundar na palavra e em oração, pedindo que o Senhor haja poderosamente em nossas vidas, nos protegendo e livrando de todo o mal. Vamos falar sobre a importância de pedir que Deus confunda os nossos inimigos e que aqueles que se levantarem contra nós sejam envergonhados. Não perca, continue comigo, porque esta oração vai mudar a sua vida. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha vida. Voltem atrás e cubram-se de ignomínia os que se deleitam no meu mal. Neste versículo, Davi nos mostra como lidar com os inimigos que se levantam contra nós. Ele clama para que os que buscam destruí-lo fiquem envergonhados e confundidos. Esse pedido é um grito profundo de alguém que está cercado, alguém que enfrenta inimigos visíveis e invisíveis. Mas quem são esses inimigos? Eles podem ser pessoas, sim, que se levantam contra nós com inveja, maldade ou desejo de nos derrubar. Mas também podem ser forças espirituais, medos que nos paralisam, ansiedades que nos consomem, tentações que enfraquecem nossa fé e até mesmo amarrações e feitiços que são lançados para nos prender. Quando Davi ora para que esses inimigos sejam envergonhados e confundidos, ele está pedindo que Deus não apenas os impeça de avançar, mas que os desestabilize, que o próprio mal que eles tentam trazer volte sobre eles. É uma oração de poder, que coloca o justo nas mãos de Deus e confunde as tramas malignas. E isso, meus irmãos, é algo que precisamos fazer também. Não estamos sozinhos nesta luta. Quando clamamos a Deus, Ele age e confunde nossos adversários espirituais ou físicos. Neste momento, feche os seus olhos mais uma vez e ore comigo, com o coração cheio de fé, acreditando que Deus está agindo agora, desfazendo as obras do mal e frustrando os planos dos nossos adversários. Pai Santo e Todo-Poderoso, assim como Davi, clamamos a Ti agora. Olha para os nossos inimigos, Senhor, aqueles que procuram o nosso mal. Sabemos que alguns nos atacam diretamente, mas também há inimigos espirituais que trabalham nas sombras, tentando nos derrubar. Senhor, pedimos que os confunda, que fiquem envergonhados e frustrados todos aqueles que se levantam contra nós, sejam pessoas, sejam forças espirituais malignas. Que os planos do inimigo para nossa destruição sejam desfeitos agora, em nome de Jesus. Traz confusão ao acampamento dos nossos inimigos, Senhor. Que os que se deleitam em nossa dor, que os que se alegram com a nossa queda sejam envergonhados. Colocamos diante de Ti cada medo, cada ansiedade, cada tentação que tenta nos dominar e pedimos que Tu, Senhor, venhas com Tua mão forte para nos proteger. A Ti entregamos todas as nossas batalhas, crendo que o Senhor já está agindo. Em nome de Jesus, amém. Quando pedimos a Deus que confunda e envergonhe os nossos inimigos, estamos entregando a Ele o controle total da situação. Isso é extremamente confortante, irmãos, porque muitas vezes o que nos aflige não é algo que possamos enfrentar sozinhos. As batalhas espirituais são complexas, envolvem forças além do nosso entendimento, mas elas nunca fogem ao controle de Deus. Ele sabe o que está acontecendo nos bastidores. Ele conhece os planos secretos que o inimigo tenta executar contra nós. E quando pedimos que os nossos adversários sejam confundidos, estamos, na verdade, pedindo para que os planos do mal se voltem contra eles mesmos. Esse é o poder da oração. Não importa quão forte seja o ataque, não importa o quanto o inimigo tente te parar,
Deus é o teu refúgio. Quando ele se levanta para te proteger, aqueles que se levantam contra você não têm chance. E mais do que isso, Deus traz vergonha e confusão aos que tentam destruir seus filhos. Isso significa que as armadilhas que o inimigo coloca no seu caminho podem se virar contra ele próprio. Vamos expandir esse entendimento, porque os nossos inimigos nem sempre são pessoas. Eles podem ser medos internos, ansiedades que nos assombram, sentimentos de inadequação, dúvidas que nos fazem questionar nosso valor, tentações que nos afastam de Deus. Tudo isso são formas de inimigos que procuram nos afastar do propósito de Deus para as nossas vidas. Você já se sentiu paralisado pelo medo? Já passou noites sem dormir por causa da ansiedade, sem saber o que o futuro reserva? Essas são armas que o inimigo usa contra nós. E sabe por quê? Porque ele quer nos enfraquecer, quer que fiquemos distraídos, focados nas nossas inseguranças, ao invés de confiarmos no poder de Deus. Mas hoje eu te convido a entregar todos esses inimigos nas mãos do Senhor. Faça isso agora. Traga à mente aquele medo que tem te perseguido, aquela preocupação que te consome, e peça a Deus que confunda e desfaça o poder dessas forças na sua vida. Porque quando Deus age, todo mal é neutralizado. E lembre-se, o mal não pode prevalecer contra um filho ou uma filha de Deus que clama por socorro. Vamos continuar clamando ao Senhor. Senhor Deus, Tu que conheces o nosso coração, sabes os medos que tentam nos prender, sabes das ansiedades que consomem nossas mentes, dos pensamentos de derrota e insegurança que o inimigo tenta plantar. Mas neste momento, Pai, colocamos todos esses sentimentos aos Teus pés. Pedimos que, assim como os nossos inimigos externos, o Senhor confunda e desfaça esses inimigos internos. Que toda ansiedade seja destruída agora. Que todo medo perca seu poder sobre nós. Traz paz aos nossos corações, Senhor, e que possamos sentir a Tua presença como um escudo ao nosso redor. Que todo espírito de confusão que tenta nos tirar do Teu caminho seja desfeito, em nome de Jesus. Nos fortalece, Senhor, para que possamos viver na Tua plenitude, sem medos, sem dúvidas, confiando plenamente no Teu socorro. Amém. Quando Davi pede que seus inimigos sejam envergonhados, ele está reconhecendo que Deus é justo. Ele sabe que Deus é o juiz supremo, que tem poder para trazer justiça àqueles que são oprimidos e perseguidos. Muitas vezes pode parecer que os maus estão vencendo, que os nossos adversários têm vantagem sobre nós, mas a palavra de Deus nos garante que Ele lida com os opressores. Nós não precisamos carregar o peso da vingança, porque Deus é aquele que envergonha os que se alegram com o nosso mal. A nossa parte é clamar, confiar e entregar nossas batalhas a Ele. Irmãos, não carreguem sozinhos o fardo de enfrentar seus inimigos. Entreguem essa luta a Deus, e Ele cuidará de cada detalhe, frustrando os planos malignos e envergonhando os que se levantam contra vocês. Assim como Davi fez, nós também devemos confiar que Deus agirá em nosso favor. Neste momento, você pode começar a sentir a paz de Deus invadindo o seu coração, sabendo que Ele já está lidando com os seus adversários, sejam eles visíveis ou invisíveis. A confiança em Deus é o que nos sustenta, é o que nos dá força para continuar, mesmo em meio à batalha. Continue comigo, porque vamos aprofundar ainda mais nosso entendimento sobre como a proteção divina nos guarda e nos livra de todo o mal, mesmo quando estamos cercados de inimigos e perigos. Deus está agindo e a sua vitória está nas mãos do Senhor. Versículo 3 diz: Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Neste versículo, Davi se dirige àqueles que zombam de sua dor, que se alegram em sua aflição e dizem, bem feito, bem feito. Ele não pede apenas que seus inimigos sejam confundidos, mas que sejam cobertos de vergonha. Essa é uma oração intensa e um pedido profundo por justiça. É um grito de quem está sendo ridicularizado, cercado por oponentes que não apenas desejam o mal, mas que se regozijam quando ele cai, quando ele sofre. Irmãos, quantas vezes passamos por situações em que as pessoas ao nosso redor não apenas nos criticam, mas se deleitam em nossas fraquezas? Talvez você tenha passado por momentos em que foi zombado, ridicularizado e sentiu que aqueles que devem te apoiar estavam torcendo pela sua queda. São essas situações que muitas vezes mais ferem o nosso coração. Mas neste salmo, aprendemos que podemos entregar até isso nas mãos de Deus. A vergonha mencionada aqui não é apenas uma consequência natural de um comportamento errado. Ela é uma ação direta da justiça divina. Davi sabia que, apesar das risadas e zombarias, Deus estava atento.
Deus vê quando seus filhos são ridicularizados e ele age em defesa deles. Muitas vezes, no momento da nossa aflição, sentimos que o Senhor está distante, que aqueles que nos machucam parecem vencer. Mas o versículo nos lembra que há um fim para todo ataque. Aqueles que hoje te ridicularizam, aqueles que apontam os dedos para as tuas falhas e se deleitam com os teus erros, enfrentarão a vergonha, não pelas suas mãos, mas pelas mãos de Deus. O voltar as costas cobertos de vergonha é um símbolo de derrota total. É Deus quem vai fazer com que os inimigos que hoje celebram as suas quedas sejam silenciados. Aqueles que hoje dizem bem feito quando você cai, verão a justiça de Deus agindo em sua vida. E é isso que traz paz ao nosso coração. Porque não cabe a nós revidar, não cabe a nós carregar o peso de tentar provar algo para aqueles que nos criticam. Deus é quem luta por nós. As críticas, calúnias e zombarias que enfrentamos podem muitas vezes nos derrubar emocionalmente. No mundo em que vivemos, onde a exposição nas redes sociais, no trabalho ou mesmo na família pode nos tornar vulneráveis, as palavras têm poder de ferir. Existem pessoas que se alimentam da dor alheia, que se deleitam ao verem a nossa queda. Elas criticam, zombam, espalham mentiras e fofocas. No entanto, precisamos lembrar que Deus está atento a tudo isso. Davi não pede que ele próprio faça justiça, mas entrega seus inimigos a Deus. Isso nos ensina uma lição valiosa. Não devemos tentar nos vingar ou ficar obcecados em provar que os nossos opositores estão errados. Devemos entregar toda crítica, toda calúnia e toda zombaria nas mãos de Deus, crendo que Ele é justo e que sua justiça se manifestará. Não podemos impedir as pessoas de falarem mal de nós, mas podemos controlar como respondemos a isso. E a resposta que Davi nos ensina é esta: entregue nas mãos de Deus. Deixe que Ele cuide daqueles que te ridicularizam. Permita que Ele, o justo juiz, lide com aqueles que se alegram com as suas quedas. Agora faça essa oração comigo, entregando ao Senhor todas as situações em que você foi ridicularizado, criticado injustamente ou caluniado. Senhor Deus, Tu conheces os corações e as intenções humanas. Sabes quando somos atacados, ridicularizados, quando palavras maldosas são lançadas contra nós. Sabes, Senhor, o quanto isso fere nossos corações. Mas hoje nós escolhemos entregar tudo isso a Ti. Pedimos que aqueles que se alegram com nossas falhas, que zombam das nossas lutas, sejam cobertos de vergonha pela Tua justiça. Que voltem as costas, Senhor, derrotados, não pela nossa força, mas pela Tua mão poderosa. Pai, pedimos também que nos ajudes a não carregar mágoas ou ressentimentos, que possamos confiar plenamente na Tua justiça. Sabemos que o Senhor age no tempo certo e que não precisamos nos vingar ou provar algo a ninguém. Dá-nos paz em meio às críticas, sabedoria para lidar com as calúnias e força para continuar caminhando, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe. Que as vozes dos nossos opositores sejam silenciadas pelo Teu agir e que possamos viver com o coração cheio de paz, sabendo que estamos nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, ao final deste tópico, precisamos nos lembrar de uma verdade reconfortante. Deus vê tudo. Nenhuma palavra, nenhuma crítica, nenhum ataque escapa dos olhos do Senhor. Muitas vezes, o silêncio de Deus pode parecer demora, mas é justamente nesses momentos que Ele está agindo de forma invisível, preparando a justiça para os seus filhos. Se você tem sido alvo de críticas, zombarias ou até de injustiças, confie que Deus lida com cada uma dessas situações. Ele cuida de você e sua justiça é perfeita. Você não precisa carregar o fardo da vingança ou da preocupação com o que dizem a seu respeito. Continue fiel, continue buscando ao Senhor, e Ele cuidará dos teus adversários. Quando Davi pediu que seus opositores voltassem cobertos de vergonha, ele estava reconhecendo que Deus é o juiz final, que não há necessidade de vingança humana quando confiamos em Deus. A nossa parte é seguir o caminho da fé, da paz e da confiança, sabendo que a justiça do Senhor nunca falha. O clamor de Davi é um modelo poderoso para nós. Ele nos ensina que podemos entregar nossos opositores nas mãos de Deus, sem carregar o fardo da vingança ou do ódio. A confiança em Deus nos liberta da necessidade de lutar com as mesmas armas que os nossos críticos usam contra nós. Quando entregamos tudo a Ele, encontramos paz. Continue comigo. Vamos refletir sobre como podemos buscar a alegria e o regozijo em Deus, mesmo em meio às batalhas. Afinal, o Senhor não nos chamou para vivermos em aflição constante, mas para experimentarmos sua paz e vitória, mesmo em meio às lutas. Versículo 4 diz:
Alegrem-se e regozijem-se em ti todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Aqui o foco da oração de Davi muda radicalmente. Ele passa da súplica por justiça e socorro para uma explosão de alegria e gratidão. Mesmo em meio às lutas, Davi nos ensina algo muito profundo. Aqueles que buscam a Deus, que amam a sua salvação, encontram alegria e regozijo. Essa alegria não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco, nos salvando e sustentando. O versículo diz que todos os que buscam a Deus devem se alegrar e proclamar: engrandecido seja Deus. Isso nos lembra que, em meio às batalhas da vida, quando buscamos a presença de Deus, encontramos algo maior do que qualquer adversidade: a paz que vem da comunhão com Ele e a certeza de sua salvação. Mesmo quando os inimigos se levantam, quando a vida se torna difícil e as batalhas espirituais parecem pesadas, a nossa alma encontra refúgio e alegria em Deus. A busca por Deus transforma a nossa vida. Quando nos voltamos para o Senhor, não apenas encontramos respostas para as nossas orações, mas também descobrimos um sentido profundo de paz e contentamento. Buscar a Deus é mais do que apenas pedir por ajuda. É desejar estar em sua presença, desfrutar da comunhão com Ele e reconhecer que Ele é o centro de todas as coisas. Você já parou para refletir sobre como se sente ao estar na presença de Deus? Mesmo em meio às dificuldades, há uma alegria profunda que brota da alma quando nos aproximamos do Pai. Essa alegria não depende de circunstâncias externas, mas da certeza de que estamos nas mãos de um Deus amoroso e poderoso, que cuida de nós em todos os momentos. Quando enfrentamos batalhas e perseguições, o inimigo tenta roubar nossa paz, plantando dúvidas e desânimo em nossos corações. Mas é exatamente nesses momentos que precisamos nos lembrar da alegria que está reservada para aqueles que buscam a Deus. A presença do Senhor é suficiente para nos trazer força e renovar nosso espírito. O versículo também nos chama a proclamar continuamente: engrandecido seja Deus. Por que devemos fazer isso? Porque ao engrandecer o nome de Deus, lembramos a nós mesmos e ao mundo que Ele é soberano, que Ele é maior que qualquer situação que possamos enfrentar. O louvor é uma arma poderosa contra o desânimo e as investidas do inimigo. Quando proclamamos a grandeza de Deus, declaramos que Ele é o Senhor das nossas vidas e que nada, nem ninguém, pode nos separar do seu amor. Agradecer e louvar a Deus, mesmo em meio às batalhas, nos eleva espiritualmente. Quando mantemos uma atitude de gratidão e louvor, o nosso coração se abre para reconhecer as inúmeras bênçãos que Deus já nos deu. E isso gera ainda mais alegria e paz. Irmãos, quando foi a última vez que você disse em voz alta: engrandecido seja Deus? O simples ato de louvar o nome de Deus transforma o ambiente ao nosso redor e traz o céu para dentro de nossas vidas. Vamos refletir um pouco mais sobre isso. É muito fácil agradecer a Deus quando as coisas vão bem, mas e quando as tempestades chegam? Quando somos perseguidos, caluniados, ou quando as circunstâncias parecem fugir do nosso controle, é aí que o nosso louvor tem ainda mais valor. Porque é nesse momento que provamos nossa fé e nossa confiança no Senhor. Quando buscamos a Deus de todo o coração, Ele nos revela que, mesmo nos momentos mais difíceis, Ele continua sendo bom, justo e fiel. É essa busca constante por Ele que nos faz viver com contentamento, independentemente dos desafios. Se você está passando por uma fase difícil, não perca a chance de agradecer. Mesmo no meio da dor, declare: engrandecido seja Deus, e veja como a sua perspectiva começa a mudar. O louvor a Deus traz a presença dele para a nossa vida de uma maneira poderosa. Vamos agora elevar uma oração de gratidão, reconhecendo a bondade e a grandeza de Deus, mesmo em meio às nossas lutas. Ore comigo. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tua presença constante em nossas vidas. Mesmo quando as lutas parecem difíceis, mesmo quando os inimigos se levantam, nós te louvamos e dizemos: engrandecido seja o teu nome. Tu és o nosso refúgio, Senhor, a nossa salvação, e não há ninguém como tu. Agradecemos por cada bênção que já recebemos, pela tua fidelidade em cada situação. Sabemos que tu estás conosco, e isso enche o nosso coração de alegria. Senhor, pedimos que o teu Espírito nos ajude a manter essa atitude de gratidão, que possamos buscar-te todos os dias e encontrar em ti a verdadeira paz e contentamento. Que em todas as circunstâncias o nosso coração proclame: engrandecido seja Deus, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas.
Obrigado, Senhor, por tudo que és e por tudo que fazes. A Ti seja toda a glória, honra e louvor, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, ao final deste tópico, quero deixar uma palavra de encorajamento. A alegria do Senhor é a nossa força. Isso significa que, quando nos alegramos em Deus, quando buscamos a Sua presença e reconhecemos o Seu agir em nossas vidas, encontramos força para enfrentar qualquer batalha. Não importa quais sejam os desafios que você está enfrentando agora. Continue buscando a Deus, continue proclamando a Sua grandeza e você verá a alegria do Senhor transformando a sua vida. Não é uma alegria superficial, baseada em circunstâncias passageiras, mas uma alegria profunda, que vem do próprio Deus e que fortalece o nosso espírito. Não saia dessa oração, pois ainda vamos falar sobre a humildade de reconhecer nossa fragilidade humana e o poder que Deus manifesta quando clamamos a Ele em nossa fraqueza. Versículo 5, Davi fala: Eu, porém, sou pobre e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Neste versículo, Davi nos oferece um poderoso exemplo de humildade. Ele se coloca diante de Deus reconhecendo sua fragilidade. Eu sou pobre e necessitado. Aqui Davi não está falando apenas de pobreza material, mas de uma pobreza de espírito, de uma dependência total do auxílio e do socorro de Deus. Essa declaração é carregada de honestidade e humildade. Davi, um grande rei e guerreiro, não tem vergonha de se apresentar como alguém carente, que precisa da intervenção divina para sobreviver e vencer suas batalhas. Esse sentimento de humildade é um aspecto central da vida cristã. Em nossos dias pode ser difícil admitir a nossa necessidade de Deus. Vivemos em uma sociedade que valoriza a autossuficiência e a independência, mas a verdade é que, como Davi, somos todos espiritualmente pobres e necessitados. Precisamos da ajuda de Deus em todas as áreas da nossa vida, todos os dias. Ao reconhecer nossa dependência de Deus, não estamos nos diminuindo, mas nos posicionando de forma correta diante do Criador, permitindo que Ele nos fortaleça e nos liberte. Davi nos ensina algo fundamental. Ser humilde diante de Deus é reconhecer que, por mais que tenhamos poder, recursos ou habilidades, tudo vem de Deus. Quando ele diz sou pobre e necessitado, Davi não está negando suas vitórias passadas ou seu sucesso como líder, mas afirmando que sem Deus ele não é nada. E é essa postura de humildade que abre o caminho para o verdadeiro auxílio e libertação. Essa humildade não é fraqueza, mas uma força espiritual que nos faz dependentes da graça e do poder de Deus. Muitos de nós enfrentamos lutas diárias, sejam problemas financeiros, emocionais, familiares ou espirituais. E às vezes o orgulho nos impede de buscar a ajuda que realmente necessitamos. Mas quando nos humilhamos diante do Senhor, abrimos espaço para que Ele opere milagres em nossa vida. A vida pode ser difícil, enfrentamos problemas e desafios que muitas vezes fogem ao nosso controle. E em tempos de dificuldade, é fácil tentar resolver tudo com nossas próprias forças. No entanto, a verdade é que somos limitados. Nossas capacidades humanas têm fim, mas o poder de Deus é infinito. Quando Davi clama, Tu és o meu auxílio e o meu libertador, Senhor, não te detenhas, ele está reafirmando a sua total dependência de Deus e a confiança de que somente o Senhor pode trazer o socorro necessário. Da mesma forma, precisamos aprender a depender totalmente de Deus em meio às nossas batalhas. Não podemos lutar sozinhos contra as forças espirituais, as pressões do mundo ou as tentações que enfrentamos. Só o Senhor pode ser o nosso auxílio e libertador. A verdadeira vitória vem quando reconhecemos que, sem Ele, não conseguimos. Talvez hoje você esteja passando por momentos de aflição, sentindo-se fraco, sem saber para onde ir ou o que fazer. Quero te lembrar que Deus é o teu auxílio e libertador. Não importa o quão difícil a situação pareça, Deus está contigo e Ele não te deixará desamparado. No Evangelho, Jesus nos chama a sermos humildes, assim como Ele foi. Em Mateus 5,3, Ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito significa reconhecer que precisamos de Deus em tudo. A humildade é uma virtude que nos coloca em uma posição de dependência saudável diante do Senhor, nos permitindo receber suas bênçãos e sua intervenção em nossas vidas. Ser humilde não significa nos rebaixarmos ou termos uma baixa autoestima. Significa reconhecer que sem Deus, nada somos. E esse reconhecimento nos liberta, porque abre o caminho para que Deus haja poderosamente em nossa vida.
Quando nos esvaziamos de nós mesmos, permitimos que o Senhor nos encha com sua graça e seu poder. Ele se torna o nosso auxílio e nós experimentamos o seu socorro em todos os momentos. Agora vamos elevar uma oração juntos, pedindo que Deus seja sempre o nosso auxílio e libertador. Coloque diante do Senhor todas as áreas da sua vida em que você precisa da intervenção divina e ore comigo. Senhor Deus, Pai amoroso e justo, reconhecemos que somos pobres e necessitados. Sem Ti, nada podemos fazer. Clamamos a Ti hoje, assim como Davi clamou, e pedimos: apressa-te por nós, ó Deus. Tu és o nosso auxílio, o nosso libertador, e sem a Tua ajuda, estamos perdidos. Senhor, venha ao nosso encontro agora, em meio às nossas lutas e adversidades. Não te detenha, Senhor. Precisamos de Ti para nos fortalecer, para nos livrar das armadilhas do inimigo e para nos guiar em meio às tempestades. Pai, que jamais sejamos dominados pelo orgulho, mas que sempre nos lembremos de nossa total dependência de Ti. Dá-nos a humildade necessária para buscar Tua face todos os dias e a confiança de que o Teu socorro nunca falha. Liberta-nos de tudo que tenta nos prender, seja no espírito, no corpo ou na mente. Tu és o nosso auxílio, Senhor, e confiamos que estás agindo agora, libertando, curando e trazendo paz para as nossas vidas. A Ti entregamos todas as nossas lutas, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a humildade de reconhecer que somos pobres e necessitados diante de Deus nos coloca em uma posição de força espiritual. Não há vergonha em admitir que precisamos de ajuda. Pelo contrário, é um sinal de maturidade espiritual. Davi, mesmo sendo um grande rei, sabia que sem Deus ele nada poderia fazer. Da mesma forma, devemos viver nossas vidas com essa consciência, que a nossa força vem do Senhor e que Ele é o nosso auxílio em todos os momentos. Nunca se esqueça de que Deus é o seu libertador. Mesmo nas situações mais difíceis, quando tudo parece sem saída, Ele está ao seu lado, pronto para te socorrer. Quando você se sente fraco e sobrecarregado, lembre-se de clamar a Deus. Ele jamais te abandonará. Vamos continuar nossa oração, explorando como Deus responde aos nossos clamores e como devemos continuar confiando na sua intervenção, mesmo quando a resposta parece demorar. Permaneça comigo, porque Deus ainda tem muito mais para falar ao seu coração. Davi começa e termina o Salmo 70 com um pedido urgente: apressa-te, ó Deus. Essa repetição mostra o quanto Davi está clamando por uma intervenção rápida, porque sente que não pode esperar. Ele precisa de socorro imediato e não hesita em pedir que Deus haja rapidamente. Essa sensação de urgência é algo com o qual todos nós podemos nos identificar. Quantas vezes nos sentimos sobrecarregados, à beira do desespero, e pedimos a Deus que venha depressa, que não tarde em nos socorrer? Muitas vezes, quando enfrentamos dificuldades, sentimos que a solução precisa chegar imediatamente. O peso das lutas, a pressão das adversidades, as angústias espirituais, emocionais e até físicas nos fazem clamar como Davi: Senhor, apressa-te. Nesses momentos, a nossa alma anseia por uma resposta rápida, porque sentimos que não temos mais forças para esperar. No entanto, existe uma questão importante que precisamos considerar. O tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Muitas vezes queremos que a resposta venha agora, mas Deus, em sua sabedoria, pode estar agindo de formas que não conseguimos enxergar. Ele pode estar preparando algo maior para nós, algo que só será revelado no tempo certo. E é aqui que entra a necessidade de paciência e fé. Davi, em sua angústia, clama por socorro imediato. Ele pede que Deus se apresse, que não demore. E esse pedido não é errado. Afinal, Deus nos encoraja a derramar o nosso coração diante dele. Mas enquanto fazemos isso, precisamos também lembrar que o tempo de Deus é perfeito. O Senhor vê o que nós não vemos. Ele entende cada detalhe do que estamos passando e sabe qual é o melhor momento para agir. Mas na prática, como lidamos com essa espera? Como manter a fé quando sentimos que o socorro de Deus parece demorar? Esse é um dos maiores desafios da vida cristã. Confiar em Deus, mesmo quando parece que estamos aguardando por mais tempo do que gostaríamos. A espera pode ser difícil, e Davi nos mostra isso claramente. Ele não esconde seu desespero, sua necessidade urgente de que Deus o livre de seus inimigos e de suas aflições. E como Davi, também somos encorajados a sermos sinceros com Deus, expressando o nosso desejo de que Ele haja rapidamente. No entanto, é crucial que, ao mesmo tempo, cultivemos paciência e fé, sabendo que Deus trabalha para o nosso bem, mesmo quando não vemos isso imediatamente. Lembre-se de que Deus não demora, Ele age no momento certo,
de acordo com o seu plano perfeito. E quando confiamos nesse plano, começamos a perceber que, mesmo na espera, Deus está presente. Às vezes, a espera é parte do processo de crescimento espiritual. A nossa fé é testada e fortalecida. Aprendemos a depender mais de Deus e menos de nós mesmos. E muitas vezes as respostas que tanto desejamos só fazem sentido depois de um tempo. Isso não significa que a nossa urgência é ignorada. Pelo contrário, Deus ouve o nosso clamor e Ele sabe a dor e a angústia que sentimos. Mas sua resposta vem sempre no tempo certo e nunca tarde demais. Enquanto aguardamos o socorro de Deus, é fundamental mantermos 3 coisas em mente. Primeira coisa, fé na soberania de Deus. Mesmo que não entendamos o tempo de Deus, devemos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Ele vê o quadro completo da nossa vida, e enquanto esperamos, Ele está moldando nosso caráter e nossa fé. Segunda coisa, paciência espiritual. A espera é um exercício de paciência. Devemos pedir a Deus que nos ajude a esperar com um coração tranquilo, sabendo que Ele está no controle. Quando somos pacientes, demonstramos nossa confiança nele e nossa maturidade espiritual. Terceira coisa, oração contínua. Enquanto esperamos, devemos continuar orando. Oração não é apenas pedir que Deus haja, mas também uma forma de nos conectarmos com Ele, de entregarmos nossas ansiedades e recebermos a paz que só Ele pode dar. Assim como Davi clamou repetidamente, também devemos continuar buscando a presença de Deus, confiando que Ele nos ouvirá. Agora convido você a orar comigo, pedindo forças para esperar no Senhor e confiar no seu tempo perfeito. Senhor Deus, Pai amado, nós reconhecemos a nossa necessidade urgente de Ti. Muitas vezes em nossas aflições, clamamos por socorro imediato, pedimos que Tu venhas depressa e nos livres das lutas que enfrentamos. Sabemos que Tu és poderoso para agir em qualquer momento, e por isso clamamos, apressa-te, ó Deus. Mas ao mesmo tempo, Pai, queremos entregar as nossas ansiedades diante de Ti. Sabemos que o Teu tempo é perfeito e que Tu vês muito além do que conseguimos ver. Dá-nos paciência, Senhor, para esperar o Teu agir. Aumenta a nossa fé para confiarmos que, mesmo quando a resposta parece demorar, Tu estás conosco trabalhando em nosso favor. Não nos deixes desanimar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo renove nossas forças e nos ajude a confiar cada vez mais em Ti, sabendo que a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos todas as situações que nos trazem angústia, todas as áreas em que clamamos por socorro. Apressa-te, Senhor, mas que seja feito conforme a Tua vontade. Tu és o nosso auxílio e o nosso libertador, e a Ti confiamos todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, a confiança no tempo de Deus é um dos maiores desafios que enfrentamos na vida de fé. Mas quando aprendemos a entregar nossas preocupações e ansiedades nas mãos do Senhor, encontramos uma paz que excede todo o entendimento. Deus nunca nos abandona. Ele está agindo mesmo quando não vemos, e o socorro que Ele nos traz é sempre o melhor, mesmo que não venha na hora que esperamos. A paciência e a fé nos ajudam a descansar no Senhor, sabendo que Ele nunca chega tarde. Continue clamando como Davi, continue pedindo que Deus apresse o seu socorro, mas ao mesmo tempo, entregue o controle da sua vida nas mãos dele. Ele sabe o que é melhor para você, e no tempo certo, a resposta virá. Já se inscreveu no canal? Já deixou seu gostei para ajudar o canal? Faça isso agora, reforçando a nossa confiança em Deus como nosso auxílio e libertador. Vamos continuar juntos nessa oração porque Deus tem muito mais a realizar em nossas vidas. Nos momentos mais difíceis da vida, muitas vezes nos vemos sem saída, cercados de dificuldades e provações que parecem insuportáveis. No entanto, é justamente nesses momentos que a nossa confiança em Deus se torna a âncora que nos mantém firmes. A confiança em Deus, especialmente durante as provações, é o que nos permite atravessar as tempestades, sabendo que, por mais fortes que sejam os ventos, Deus está no controle. Davi, ao longo de sua vida, enfrentou inúmeras provações, perseguições, traições, batalhas e até pecados graves que trouxeram consequências profundas. No entanto, ele sempre soube onde colocar sua confiança. Mesmo quando tudo parecia estar desmoronando, Davi se voltava para Deus, reafirmando sua fé de que o Senhor era seu libertador e socorro. Confiar em Deus durante os momentos de provação não é fácil. A nossa natureza humana muitas vezes nos empurra para o medo, a dúvida e a ansiedade. Queremos respostas rápidas, soluções imediatas, e quando isso não acontece, começamos a questionar.
Mas é justamente nessa tensão entre a espera e a solução que a nossa fé é testada e fortalecida. Davi, em muitos momentos de sua vida, experimentou essa tensão. Quando estava sendo perseguido pelo rei Saul, ele precisou fugir, esconder-se em cavernas e depender da provisão divina. Mesmo sendo ungido para ser o rei de Israel, Davi passou anos fugindo por sua vida. Imagine o quanto sua fé foi testada. No entanto, ele não abandonou a confiança em Deus. Pelo contrário, ele se apegou ainda mais à promessa divina, sabendo que no tempo certo, Deus o exaltaria. Um exemplo bíblico que também ilustra essa confiança nas provações é o de Jó. Ele perdeu tudo: seus filhos, seus bens, sua saúde. Seus amigos o acusaram de ter feito algo errado e sua esposa o incentivou a desistir de Deus. Mas Jó, em meio à dor, fez uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é confiança inabalável em Deus. Jó sabia que, mesmo não entendendo o porquê de tanto sofrimento, Deus era digno de sua confiança. A confiança em Deus durante as provações não significa que teremos todas as respostas. Muitas vezes, continuaremos a andar no escuro, sem saber o que virá a seguir. Mas confiar em Deus é um ato de fé profunda. É acreditar que, mesmo sem enxergar o caminho completo, Deus está guiando cada passo. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, estamos declarando que cremos no seu amor, na sua justiça e na sua bondade, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. A palavra de Deus está cheia de exemplos de homens e mulheres que confiaram em Deus em meio a grandes provações. Pense em Daniel, que foi jogado na cova dos leões por não renunciar à sua fé. Ou nos 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha ardente, mas declararam antes disso: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará. Todos esses exemplos mostram que a confiança em Deus nos dá coragem para enfrentar o impossível. E a boa notícia é que Deus nunca nos decepciona. Ele sempre se mostra fiel. Mesmo que a resposta não venha da maneira que esperamos, mesmo que a solução demore, Deus age para o nosso bem, e sua vontade é sempre perfeita. Às vezes, a prova maior durante as provações não é simplesmente o sofrimento, mas a incapacidade de entender por que estamos passando por aquilo. Mas a confiança em Deus nos chama a crer que, mesmo sem entender, Ele sabe o que está fazendo. Isaías 55, 8, 9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Confiar na sabedoria de Deus significa aceitar que, muitas vezes, a solução não virá de acordo com o nosso tempo ou entendimento, mas que Deus sabe o que é melhor para nós. Ele vê o futuro, Ele conhece as circunstâncias que ainda não entendemos e Ele está trabalhando para o nosso bem. Lembre-se, a confiança em Deus não é uma certeza de que não passaremos por dificuldades. Pelo contrário, a Bíblia nos alerta que teremos provações. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa confiança está no fato de que, independentemente das provações, Deus está conosco e sua presença nos sustenta. Agora vamos fazer uma oração, pedindo a Deus que aumente nossa fé e nos ajude a confiar plenamente nele, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis. Senhor Deus, Pai de toda misericórdia, hoje queremos te pedir que aumentes a nossa fé. Nos momentos de provação, muitas vezes nos sentimos perdidos, ansiosos e sem forças, mas confiamos que Tu és o nosso socorro presente nas tribulações. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti de todo o coração, mesmo quando não entendemos o motivo das dificuldades que enfrentamos. Pai, sabemos que os Teus caminhos são mais altos que os nossos e que a Tua sabedoria é infinita. Ensina-nos a descansar na certeza de que Tu estás no controle de todas as coisas. Fortalece o nosso espírito e nos dá paciência para esperar pelo Teu agir, sabendo que a Tua vontade é perfeita e que nunca nos abandonarás. Senhor, coloca em nosso coração uma confiança inabalável, que como Jó, possamos dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Que nossa confiança em Ti seja maior do que qualquer circunstância que enfrentarmos e que em tudo o Teu nome seja glorificado em nossa vida. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, confiar em Deus durante as provações é o maior exercício de fé que podemos viver. Quando tudo parece incerto e as respostas não chegam,
Precisamos lembrar que Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele está sempre presente, guiando cada passo do nosso caminho, mesmo quando não entendemos. A vida cristã não nos isenta de problemas, mas nos dá uma certeza inabalável: Deus está no controle. As provações podem ser dolorosas, mas são também oportunidades para fortalecer nossa fé e experimentar o cuidado fiel de Deus de maneira mais profunda. Vamos concluir essa oração poderosa, reafirmando nossa confiança em Deus e pedindo que Ele continue sendo nosso auxílio e libertador em todas as áreas da nossa vida. Fique comigo, porque o Senhor ainda tem muito mais para fazer em nossas vidas. Depois de termos clamado, refletido sobre a nossa dependência de Deus e sobre a confiança que devemos ter nele durante as provações, é tempo de louvar e adorar ao Senhor por sua bondade e fidelidade. Mesmo em meio às lutas, temos a certeza de que Deus está sempre presente, disposto a nos socorrer no tempo certo e do jeito certo. O Salmo 70 nos mostra a urgência do nosso clamor e a prontidão de Deus em nos ouvir. Ele não se esquece de nós. Quando pedimos, Ele ouve. Quando clamamos por socorro, Ele responde, mesmo que às vezes a resposta venha de maneira inesperada ou num tempo diferente do que imaginamos. E por isso, irmãos e irmãs, podemos louvar a Deus com toda a nossa força, com corações cheios de gratidão, porque Ele é o nosso auxílio e libertador. Louvamos ao Senhor, porque ao longo dessa oração, Ele nos fortaleceu. Ele ouviu o clamor dos nossos corações e está agindo, mesmo que ainda não vejamos todos os resultados. A certeza da nossa fé é que Deus nunca abandona os seus filhos. Ele está ao nosso lado em cada batalha, nos guiando, nos sustentando e nos libertando de todo o mal. Agora, antes de terminar essa oração, quero te convidar a elevar um cântico de louvor ao Senhor no seu coração. Louvar a Deus é uma forma de demonstrar a nossa gratidão e confiança. A adoração nos aproxima ainda mais do Pai e nos enche de esperança. Quando louvamos, declaramos que Ele é soberano sobre todas as coisas, que Ele é maior que qualquer problema, maior que qualquer adversário, e que o seu amor nos sustenta a cada dia. Diga comigo agora: engrandecido seja Deus. Glorificado seja o teu nome, Senhor, porque tu és fiel e nunca falha. Nós te adoramos, Senhor, porque és digno de toda honra e louvor. Ti entregamos nossas vidas, nossas batalhas e nossas angústias, confiando que o teu socorro virá no momento certo. Obrigado, Senhor, por ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Este é um momento de adoração. Mesmo que o socorro de Deus ainda esteja a caminho, nós louvamos antecipadamente porque temos a certeza de que Ele está agindo. A nossa confiança não está no que vemos, mas no que sabemos. Que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Queridos irmãos e irmãs, saímos desta oração com os corações cheios de esperança. A palavra de Deus nos lembra que não importa o tamanho das nossas lutas, Ele é maior. Ele nos vê, Ele nos ouve e Ele é fiel para responder ao clamor dos seus filhos. Nunca perca a esperança. Mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras, lembre-se de que Deus está no controle. Ele não se esquece de você e no tempo certo Ele trará a vitória. Tenha fé, tenha paciência e continue buscando a presença de Deus. Ele é o nosso auxílio e libertador e a sua graça está sobre nós. Saia dessa oração com a certeza de que o Senhor está com você, lutando suas batalhas, trazendo paz ao seu coração e preparando algo maravilhoso para a sua vida. Vamos encerrar este momento em oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por esse tempo de oração e louvor. Te agradecemos porque sabemos que o Senhor está presente em cada detalhe das nossas vidas. Tu ouves o clamor dos teus filhos e sabemos que o teu socorro já está a caminho. Obrigado, Pai, por ser o nosso auxílio, o nosso libertador e por nunca nos abandonar. Te pedimos, Senhor, que continues nos fortalecendo, que a nossa fé permaneça firme, mesmo em meio às provações, que possamos confiar em Ti a cada dia, sabendo que a Tua vontade é sempre perfeita. Abençoa, Senhor, cada pessoa que participou dessa oração. Que a Tua graça, a Tua paz e o Teu amor estejam sobre cada um deles. E o Teu Espírito Santo os guie, os proteja e lhes dê forças para vencer todas as batalhas. Que o Senhor seja exaltado em suas vidas e que o Teu nome seja sempre glorificado. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Libertador. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor esteja com você e que você possa viver debaixo da proteção e do amor dele todos os dias da sua vida. Deus te abençoe poderosamente. E lembre-se,
Ele é o seu socorro bem presente nas tribulações. Confie nele e veja as maravilhas que ele fará em sua vida. Fique com Deus e até a próxima.